Acabamos a teoria, agora vamos para a prática. Tirar algumas dúvidas que vocês têm. Eu até coloquei aqui no meu caderninho algumas perguntas que vocês sempre fazem para mim. A primeira de tudo, Carla, quantas vezes eu tenho que postar no meu perfil? Carla, como é que tu conseguiste chegar nos 27k? Bom, no início, como tudo é difícil, você vai ter que criar conteúdos, buscar assuntos para falar diretamente com seu público-alvo, e melhor, você tem que primeiro definir quem é o teu público-alvo, para quem você quer mostrar os teus serviços. O ideal é você postar 3 vezes na semana, entre Reels, post estático e post carrossel, mas principalmente Reels é o que está entregando mais. Quando eu digo 3 vezes na semana, é como se fosse um trabalho. Religiosamente, você tem que criar conteúdo 3 vezes na semana e postar no seu perfil. Não é, por exemplo, uma semana você posta 3, na outra semana você posta 2, ou 1, ou nenhuma, simplesmente desaparece. Você tem que ter constância. No início é difícil, é chato, você vai ter que fazer uma programação, porque além da criação de conteúdos, você atende, né? Você tem que seguir a tua agenda. Por isso que é muito importante você tirar 1 dia ou 2 para criação de conteúdos, deixar tudo pronto, e aí você fica tranquila para atender seus pacientes e só indo postar porque você já tem uma programação definida. Eu vou dar a minha experiência aqui para vocês. Eu comecei com 3 vezes, depois 4 vezes, depois todos os dias, de segunda a domingo. E como o ano passado eu foquei que eu queria crescer o número de seguidores, mostrar meus conteúdos para mais pessoas, eu paguei uma mentoria com um especialista em marketing digital e a gente fez uma programação e pasmem, eu postava todos os dias 3 vezes ao dia. Tem vezes que eram 4 vezes ao dia. Por isso que tinha que ter uma programação, porque senão eu ia pirar, porque a minha agenda já era bastante cheia, né, com pacientes, e ainda tinha que ter essa programação. E então eu me programei um dia de semana, porque eu deixava pelo menos no final de semana para eu relaxar. Agora vamos falar em relação à criação de conteúdo. Carla, eu estou no começo, eu não tenho vídeos de massagem, mas eu já queria começar aí falando sobre os meus serviços, dando alguma dica, falando, por exemplo, sobre a massagem relaxante, sobre umas pedras quentes, as ventosas. Como é que eu faço isso? Bom, quando você não tem ainda um banco de imagens, como eu falo, você pode pegar, tem vários aplicativos que você pode baixar gratuitamente, vídeos de massagem, fotos de massagem. Também tem o Pinterest, que você pode baixar vídeos que não sejam autorais, né? Mas tem vários vídeos que você pode baixar, fotos que você pode baixar também. Mas é importante você criar o hábito de você filmar tudo que seja relacionado com a tua rotina. Por exemplo, você está tomando um cafezinho, filma o teu café, né? Por exemplo, está bebendo uma água, filma também. Você pode, por exemplo, vou encher essa garrafinha de água, filma isso. Por exemplo, aqui embaixo, por exemplo, você está arrumando, só ver aqui para vocês verem melhor. Tô arrumando aqui a minha maca, a almofadinha, a toalha. Você pode ir gravando. É importante você ir gravando a sua rotina. Tudo vira conteúdo, tá? Então, aí depois você pode usar esses vídeos para dar uma dica, para falar alguma coisa que o teu público-alvo quer saber, né? Por exemplo, como eu vou eliminar minhas dores nas costas?
Por exemplo, você pode filmar só as tuas mãos, olha. As tuas mãos, mostrando as pedras e falando dos benefícios das pedras quentes. Isso vira conteúdo, isso vira Reels, tá? Em relação a fazer vídeos de massagem, convida aí amigos, familiares para serem seus modelos. Pede autorização deles, porque você vai estar divulgando a imagem deles, né? E vai fazendo uma massagem nas costas, uma massagem no pescoço, nas pernas, em algo que você gostaria que seja mostrado, né? E você faz uma legenda, simplesmente às vezes só mostrando a tua mão fazendo uma massagem, aqueles vídeos que dá vontade de fazer só de tu olhares. Você não precisa fazer aqueles vídeos elaborados, cheios de mudanças, de movimento. Não. Primeiro de tudo, você tem que pensar o que eu quero falar no meu vídeo. Segundo, você tem que usar um título que chame a atenção. E os primeiros 3 segundos tem que segurar a atenção do teu paciente, não pode ser uma coisa monótona. Depois você faz a explicação de algo que você queira falar no teu vídeo, mas não precisa se preocupar mais com aqueles vídeos elaborados. Não, a tua rotina já vira um conteúdo e aí você pode colocar uma legenda ou, no caso, você coloca um pouquinho mais escuro e aí, no caso, você vai escrevendo no seu vídeo. Vídeos simples. E isso vai te ajudar no início, porque eu sei que a maioria tem vergonha de aparecer, de falar aqui nas redes sociais, como a gente dá a cara, né? Mas eu preciso te dizer o seguinte, é melhor feito do que não feito. O importante é você aparecer e as pessoas te conhecerem. No início, os vídeos não vão ficar bons, os meus eram horríveis quando eu comecei. Mas, aos pouquinhos, você vai treinando, vai melhorando, e aí você vai tendo muito mais segurança. Mas no início, você pode fazer vídeos sem aparecer, mas o ideal é sempre você colocar alguma fotinho para as pessoas identificarem quem é a cara desse perfil. E outra coisa, você tem que ter posicionamento. Agora, quando a gente fala sobre conteúdos, por exemplo, hoje eu quero falar sobre dor nas costas. Você pode estar pensando, caramba, mas toda masoterapeuta fala sobre dor nas costas. Será que eu vou falar de novo? Será que eu não vou? Vai ficar repetitivo? Será que as pessoas não vão enjoar de sempre falar do mesmo assunto? Pensa numa coisa aqui. Por exemplo, na sua cidade tem você e mais outra profissional de masoterapeuta especialista em aliviar dor nas costas. Aí ela fala direto sobre isso, as causas e como ela pode aliviar através da massagem, e você não fala. Quem a pessoa vai procurar? É o jeito e o modo como você fala. É o mesmo assunto, mas falado de jeito diferente. Agora, toma cuidado com uma coisa. Por exemplo, você foi lá no meu perfil e gostou de um título e do jeito como eu fiz esse conteúdo. Não é para você ir lá copiar a mesma coisa que eu fiz. Você pode se inspirar. E tem várias maneiras de você fazer isso. Uma delas que é através do ChatGPT, mas isso daí, calma, que eu já vou chegar lá. Mas não copie conteúdos. Você pode procurar, como eu já falei, em outros perfis sem ser de masoterapeutas. Por exemplo, você foi num perfil de uma pessoa de marketing e chamou a atenção o título. Você pode transformar para o seu perfil.
Vamos aqui a um exemplo. Eu tô aqui no meu perfil, tá? Esse post estático aqui, olha aqui, 42,2 mil visualizações. Essa primeira parte aqui, olha, parece mentira, mas funciona mesmo. Eu vi de um perfil de uma pessoa de marketing digital. O que foi que eu fiz? Eu usei só essa primeira parte, pedi para o chat GPT e aí ele me adicionou mais essa ideia. Vocês entenderam? Então, quer dizer, você pode pegar ideias de conteúdos, algum título que chamou atenção em outro perfil e transformar para o seu nicho. Olha aqui um outro exemplo, é esse daqui, que é um meme, né? Dizendo minha cliente que chega querendo que eu resolva todos os problemas dela. A ideia central eu vi de uma fisioterapeuta. Então, eu só fiz transformar para masoterapia, para massagem. Vocês entenderam? Então, primeiro de tudo, vocês precisam abrir a mente de vocês para conteúdos que opa, esse daqui, por algum motivo, me chamou a atenção. Você pode tirar um print e pedir para o chat GPT ajudar vocês na criação desses conteúdos. E já que a gente está falando em posts, né? Então, é importante vocês intercalarem o conteúdo, por exemplo, entre um Reels, entre um post estático, que é só uma página, um post carrossel, que é, no caso, a pessoa vai arrastando para contar uma história, tá? Um meme, de vez em quando vocês colocarem um meme, porque é interessante, tá? Vocês só tem que ver, ok, o meu Reels vai ser o quê? Vai ser para captar cliente, engajamento, uma autoridade, uma informação. Vocês só precisam saber para vocês verem se deu certo ou não o resultado e o objetivo. Agora vamos falar sobre a dificuldade, aonde encontrar conteúdos para os nossos posts. Eu não tenho ideia nenhuma. Uma primeira fonte que eu tenho é aqui. Você vai entrar no seu perfil, tá? Eu tô aqui no tablet, mas você pode entrar no celular ou no computador. Você vai aqui nessa lupa. Aqui em pesquisar, você vai colocar o que você quer pesquisar. Por exemplo, eu já tenho muitas pesquisas, olha aqui, olha. Dor na cervical, dor nas costas. Por exemplo, vamos de dor na cervical. Olha aqui. Vai ter diversas ideias, tanto de post, carrossel, quanto de Reels, para você se inspirar, não só nos títulos, mas também na ideia do conteúdo. Olha aqui esse exemplo aqui. Vou só tentar tirar aqui. Pronto. Eu tirei o som. Mito e verdade sobre a dor na cervical. Você pode colocar, olha, esse aqui é um vídeo, mas você pode fazer um post carrossel, né? Você pode, por exemplo, usar um vídeo daqueles que eu te falei, que você mexendo nas pedras quentes ou fazendo uma massagem, você colocar mitos e verdades da dor na cervical e você colocar, o uso de celular não causa dor na coluna, use o celular por horas olhando para baixo, entendeu? Então, é pegar esse conteúdo, essa ideia e transformar, fazer diferente, mas usando a mesma ideia. Vocês entenderam? Agora vamos para outro olhar.
Por exemplo, eu entrei aqui no perfil da Mari, tá? E olha que interessante esse post. 3 coisas que você precisa saber antes de contratar os meus serviços. Opa, gostei desse título. Vocês podem colocar 3 coisas que você precisa saber antes de agendar uma massagem. 3 coisas que você precisa saber depois de fazer uma sessão de massagem. Vocês estão entendendo? Não precisa ser só perfil de massagem. Vocês podem ir pesquisando, vocês podem ir olhando vários conteúdos de várias pessoas diferentes, como eu falei, fisioterapeutas, educadores físicos, tudo pode virar conteúdo para vocês. Agora vamos passar pelo ChatGPT. Por exemplo, esse exemplo da Mari aqui, tá? Eu tirei um print e agora a gente vai transformar ele em conteúdos para massoterapeutas. Vamos lá no ChatGPT. Para quem nunca usou o ChatGPT, você vem aqui no Google, tá? E vai colocar aqui em cima, ChatGPT. É esse primeiro aqui, ó, tá? O meu, ele já tá cadastrado, tá? Mas para quem nunca entrou, ele, no caso, ele vai pedir que vocês se cadastrem, tá? Com nome, senha, enfim. Aí vai aparecer essa tela, tá? Isso aqui são vários conteúdos já que eu fiz, mas aí, no caso, deixa eu entrar aqui em conteúdos e vamos colocar aqui. Olha, aqui eu tirei um print, né? Como eu falei para vocês. Então, eu vou escolher aqui o da Mari, tá? Tá aqui o da Mari, ó. E aí eu vou pedir para ele transformar, ó. Transforme esse título em algo relacionado com o meu nicho, que é a massagem terapêutica. Só um parênteses aqui, para quem está começando no ChatGPT, ele precisa conhecer você, tá? Eu tô colocando isso porque ele já me conhece, então ele já sabe quem é meu público-alvo, do que eu trabalho, o que eu costumo fazer de conteúdo, tá? Mas antes, o primeiro contato com o ChatGPT, você vai ter que se apresentar como se fosse um amigo. Você vai dizer que, por exemplo, dá meu exemplo. Oi, eu sou a Carla, sou massoterapeuta há 20 anos. Eu trabalho com massagem terapêutica, que é a associação de terapias, shiatsu, pedras quentes, ventosas, Hatha massagem, drenagem linfática. E meu público-alvo são mulheres e homens na idade compreendida entre os 25 anos até os 65 anos, que trabalham, que são estressados, que são ansiosos, que tem muita coisa para fazer, que sentem dor nas costas, na cervical. Você vai descrevendo tudo para ele poder te conhecer e começar a cada vez mais criar conteúdos mais profundos, tá?
sempre tem que pedir para ele pedir coisas profundas, senão ele faz conteúdos muito básicos, muito rápido. Mas o importante é primeiro ele te conhecer, tá? Eu não vou me aprofundar aqui em aula de ChatGPT, porque aí no caso já é outro curso. Eu só tô dando uma explanação para vocês, tá? E aí eu coloquei aqui e olha o resultado. Olha, tá vendo aqui? Olha, 3 coisas que você precisa saber antes de marcar uma massagem terapêutica. Antes de agendar sua massagem terapêutica, saiba disso. O que ninguém te conta antes da primeira sessão de massagem. 3 verdades que vão mudar sua visão sobre a massagem terapêutica. Massagem terapêutica que você precisa saber antes de começar. São vários, tá? Aí depois, no caso, eu gostei dessa primeira. Aí, olha, gostei da primeira opção. Formule um post carrossel e um Reels. Não esqueça da legenda. Aí a magia acontece. Olha aqui, ó. Ele te dá toda a estrutura e você só precisa copiar, colar, escolher as fotinhas e fazer. Olha, o vídeo é a mesma coisa, tá? Ele vai te dar e aí no final ele ainda te dá uma legenda. Outra pergunta e uma grande dúvida que vocês têm também, e isso só fugindo um pouquinho em relação à criação de conteúdo, mas é muito bom e eu preciso falar isso para vocês, é em relação a valores da sessão de massagem. A gente fica muito preocupado, por exemplo, o que o outro massoterapeuta está cobrando. R$80, R$100, ele está cobrando muito barato, ele está cobrando muito caro. Não se compare, tá? Se ele está cobrando isso, é porque é para a realidade dele e ele tem capacidade ou ele tem condições de cobrar o valor que ele está cobrando. Mas você tem que pensar no seu atendimento. A primeira coisa para você saber quanto você vai cobrar, você tem que saber quanto é o valor dos seus custos. E se você tem que colocar no pedacinho de papel os custos fixos e os variáveis. Os fixos é aluguel, água, luz, telefone, internet, se você vai precisar, né? Por exemplo, se você vai contratar uma pessoa de marketing, você coloca também. Os variáveis, por exemplo, cremes, cursos que você vai fazer, por exemplo, você quer fazer uma pintura no seu estúdio, então você tem que primeiro ver quanto é os seus custos, para depois você começar a ver o valor que vai cobrar. E outra coisa, você vai ter que tirar um lucro, né? Um salário para você. Então, não se compare. Mas poxa, eu não vou ter cliente, eu cobro 100, mas outra pessoa está cobrando 70, 60. Isso que eu falo. Você precisa ter posicionamento. Você precisa saber argumentar quando uma pessoa vier, mas por que a tua massagem é X
se a da tua concorrente é Y. E você vai ter que saber explicar, né? Que você faz curso, você tenta deixar o teu ambiente mais aconchegante e é tudo muito pensado, o teu atendimento é personalizado, enfim, você vai ter que ter essa autoridade. Agora vamos voltar de novo aqui para o Instagram, tá? Primeiro de tudo, como eu falei, você tem que deixar o seu Instagram visivelmente arrumado, tá? Não uma bagunça, só post carrossel, sabe? Você tem que, primeiro de tudo, escolher uma cor, as cores da sua paleta. A minha é o verde, como vocês estão vendo, o verde, o branco, tá? Escolher a letra que vocês vão ter que usar igual para não ficar tudo bagunçado, tá? Mas também é muito importante isso aqui, ó, a bio de vocês. A primeira coisa que tem que aparecer é o nome de vocês aqui, o que vocês fazem, massoterapeuta, esteticista e a cidade onde vocês atendem. Então, o nome de vocês, a função de vocês, massoterapeuta, esteticista e a cidade. Porque quando alguém for procurar no Instagram, por exemplo, massagem em Belém, vocês vão ser achados mais facilmente, tá? Aqui nessa parte, vocês vão falar um pouquinho sobre vocês. Autoridade, eu coloquei especialista no alívio de dores crônicas e agudas, mentora de massoterapeutas, que agora é minha segunda função. Ainda tá aqui o workshop, né, que foi feito, e aqui o link. Mas aqui vocês sempre tem que colocar o link para o agendamento no WhatsApp, entenderam? Uma outra coisa muito importante é os destaques, que são essas bolinhas aqui. O meu tem muitos, eu vou diminuir, vou simplificar mais. Mas o primeiro é o comece aqui. Aqui nesse destaque você vai contar quem é você, o que você faz, como você começou, quem é o teu público, contar um pouquinho da tua história, tá? Aí aqui, eu coloco aqui automassagem, porque eu também faço vídeos de automassagens, depoimentos, né? Eu tenho a minha comunidade, eu coloco aqui, mas vocês podem colocar até os combos de vocês, porque aí as pessoas já clicam aqui e já estão sabendo todos os combos que vocês têm, tá? Então, é importante colocar esses destaques, mas não exagerem. E é isso, gente. Eu falei um pouquinho da parte teórica, um pouquinho da parte prática em relação aos conteúdos, a criação de conteúdos, onde vocês podem encontrar, ter essas ideias, como eu disse sempre, tanto lá na parte da teoria como agora aqui na prática, vocês começarem a abrir a mente e o olhar, porque tudo pode virar conteúdo, a sua rotina pode virar conteúdo. Quando você olhar um título de algum perfil e bater o olho e chamar sua atenção, falei, opa, tira print, porque você pode usar depois, tá? Eu sempre digo que é difícil começar, mas depois, com o tempo, você vai tendo prática e fica tudo mais fácil e flui melhor. E uma outra coisa que é muito importante, eu quero que vocês coloquem aqui na cabeça de vocês. Criação de conteúdo é um trabalho da mesma forma que vocês se preparam para atender os pacientes de vocês. Tem que ter seriedade, tem que ter comprometimento, tem que ter organização. E outra coisa, vocês têm sempre, todos os dias, fazer uma postagem no story, no feed. Vocês precisam ser vistas. E não fique com aquela ideia, eu tô sendo chata porque eu tô vendendo toda hora. É isso que acontece com todo mundo, com todas as empresas grandes, todos os dias a mesma coisa.
Você precisa estar lá para as pessoas lembrarem de você. E seguidor muitas vezes não vira cliente. Ter lá 1K, 2K, 20K não significa que tudo isso vai virar cliente. E tem mais, tem pessoas que não te seguem, não comentam, não curtem as tuas postagens, mas eles estão de olho. Quando eles precisarem, eles sabem que podem contar contigo e é você que eles vão entrar em contato para resolver o problema deles. Então, constância, gente, é isso que faz vocês crescerem. E não olhem muito para o número de seguidores, porque tem pessoas que têm poucos seguidores e tem muitos clientes, e ao contrário também, ok? E eu já ia esquecendo de dizer uma coisa que é muito importante. O perfil de vocês tem que estar a cara de vocês. Não adianta dizer assim mesmo, olha, você tem que ser séria porque isso que vende. Não. A pessoa precisa entrar no teu perfil e olhar, esse perfil é a cara da Carla, por exemplo. Como já aconteceu comigo. Eu já tive várias tentativas, já mudei bastante o meu perfil. E da última vez, a última mudança, uma pessoa me disse, Carla, teu perfil não tá a tua cara. Eu não tô te encontrando nas tuas postagens. E aí eu tive que voltar. Então, a pessoa precisa olhar e dizer, esse perfil é da Carla. Tem que reconhecer você em cada postagem.